Olá, sejam bem-vindos. Mari, seja bem-vindo. Bárbara, seja bem-vindo. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que estão? Conta aí pra mim, Bárbara. Tá travando um pouquinho, mas enfim. Vamos lá, então. Sejam muito bem-vindas a essa live de hoje. É, esse final de semana eu abri a caixinha de perguntas pro pessoal e isso rendeu muitas perguntas, gente. Eu acho que foram mais de 9 perguntas. Então eu achei melhor fazer uma live para responder estas perguntas. Desta vez, né, a gente não vai ter a presença da Miss Lene, infelizmente. Ela está, gente, ela está na Espanha fazendo o caminho de Santiago, Santiago de Compostela. Então ela não vai poder participar por causa do fuso, né? Eu acho que é uma diferença de 4 ou 5 horas, uma coisa assim. Então ela não vai conseguir participar, mas ela continua no projeto, tá, pessoal? Ela só foi. Por que que ela foi para lá, né? Teve um pessoal que já me perguntou isso também. Seja bem-vindo, Gilmar. Boa noite. Então, ela já estava se programando para fazer essa viagem antes da pandemia. Então, veio a pandemia e daí acabou que ela não conseguiu, né, fazer a viagem e agora é que foi liberado para os brasileiros para poder fazer para conseguir, né, entrar no país. Então, ela acabou indo. Seja bem-vinda, Tari. E daí, mas assim, ela gostaria muito de estar participando. Eu sei que ela tá lá e a vibração dela já tá sendo bem positiva. Ela me mandou mensagem, era por volta de umas 4 horas, já dizendo assim que ela realmente ela iria dormir, mas ela gostaria de estar conectada. Então, pra quem chegou agora, né, e não me conhece ou vai assistir esse vídeo depois, meu nome é Michelle. Eu sou terapeuta multidimensional, sou naturóloga, sou acupunturista também, sou iridóloga e sou mestra em Reiki. Olá, Liz, seja bem-vinda. E há um ano atrás, mais ou menos, eu estava buscando uma pessoa para fazer uma atualização de Reiki. E daí eu encontrei a Miss Lene. Eu fiz a atualização de Reiki com ela e realmente senti um chamado assim para começar a dar aula, para iniciar as pessoas, né, no Reiki. E daí a gente começou a fazer troca de terapia. Então, eu sou reikiana, né? Eu fazia reiki nela, ela fazia barras de axis em mim. Nesse sentido que a gente começou a se atender e tal, e realizar os atendimentos, os seres, né, os amigos das estrelas, os extras físicos, os extras terrestres, eles começaram a fazer contato. E muito legal, esse contato ele é todo feito através das canalizações, né, das sintonizações. Seja bem-vindo, Plus Ultra Revista. E a gente começou a fazer, a ter esse contato com as canalizações e foi muito legal. E a partir disso a gente realmente sentiu que nós tínhamos como se fosse uma missão, né, uma missão de vida para passar o que eles passavam para nós, para o maior número de pessoas. Então, falando assim, tipo, bem resumidamente, quem tá entrando agora. E é por isso que hoje temos o Alteia multidimensional, nós temos o canal no YouTube também, então para quem ainda não nos segue por lá, entra lá no YouTube, ative o sininho. Nós temos um link na bio, onde você pode clicar lá e entra direto no nosso YouTube, tá? O YouTube, ele vem com... Qual que seria o objetivo, né, do YouTube? Seria para trazer realmente mensagens, canalizações, e por lá a gente vai também abordar vários aspectos, vários temas, beleza? Então seria isso. Estela, seja bem-vinda. Então eu já vou partir agora para as nossas perguntinhas, eu anotei aqui para não esquecer, né? Hoje à tarde, quando eu estava respondendo, né, colocando e organizando, assim, as perguntas, eu sempre gosto de fazer isso nas minhas lives, eu pedi também um pouco de orientação dos seres, né, dos seres, dos extras
físicos. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui durante a live, tá? Podem fazer, eu vou tentar responder, e se eu não souber, depois eu tento responder, talvez em forma de vídeo ou através do direct, beleza? Então, vamos lá. Uma das primeiras perguntas que o pessoal fez pra gente foi: podem ser os reptilianos seres de luz? E assim, então, para falar sobre os reptilianos, o que acontece? E eles até comentaram, né, comigo enquanto eu estava escrevendo, que muitos e muitos reptilianos estão realmente agora no momento assim de se redimir, sabe? Perante a humanidade. Porque eles não negam que tiveram alguns que acabaram que infelizmente, né, trazendo algum tipo de mal e tal, que são até mal vistos. Então, se você fizer uma busca rápida, por exemplo, no YouTube ou no Google, com relação aos reptilianos, a gente vê muita coisa ruim, tá? Muita coisa ruim. Porém, quando a gente entrou em contato com eles, quando eles fizeram os primeiros contatos, de nenhuma forma a gente se assustou, de nenhum sentido, assim. Eles sempre foram muito amorosos e tal. Então, o que acontece, né? Podem ser seres de luz? Sim, muitos já estão evoluindo, eles já estão passando da quinta, da sexta para a sétima dimensão, pelo qual, nesse sentido, eles estão realmente ajudando muitas pessoas nesses estados evolutivos e a cada vez mais a se encontrarem, certo? Claro que assim, o que eles falaram, né? Você nunca vai ter, assim, por exemplo, nenhum reptiliano vai se apresentar exatamente na tua frente, tipo aquela largationa grande, do nada, né? Então, tudo, assim, precisa de muito estudo, muita consciência, né? Para você realmente fazer este contato. Eu acho que seria interessante a gente comentar aqui, né, como que é realizado este contato. A partir do momento que a gente começa a entender, né, que existe vida após a morte, que existe reencarnação, que existe um plano espiritual e que estes seres, eles estão no plano espiritual, tudo fica mais fácil. Então é interessante a gente trazer nesse sentido, porque quando a gente fala de contato com extraterrestres, extrafísicos, eu sei que muitas pessoas ainda têm aquela ideia de que traz, né, da ufologia, que seriam seres de outros planetas que um dia, né, baixariam uma nave, sei lá, abriria aquela portinha lá, sairia aquela fumacinha e sairia o ser ali querendo algum contato, certo? Então, o que acontece? Hoje em dia já existe uma parte da ufologia que estuda, que é a parte da ufologia espiritual, que é realmente isso que eu tô falando, né? Este contato, ele se dá através disso, com pessoas que têm uma certa sensibilidade, uma certa mediunidade. Então, quando eu e a Mislene, a gente começou a fazer as trocas de atendimento, a gente percebeu que nós já sabíamos que nós éramos médiums, né? Que a gente tinha essa sensibilidade e que a gente poderia fazer esta conexão com eles, certo? Então eles começaram a aparecer e a gente percebeu tudo isso. Então, assim, não é exclusivo, né? Existem muitas e muitas pessoas que já estão fazendo essa conexão. Então não pense assim, são elas. Não, muitas pessoas podem fazer essa conexão, certo? Mas claro, exige o quê? Muito tempo de estudo, né? O meio onde você está inserido também, a busca. Então, eu indicaria você começar a ler alguns livros, assistir alguns filmes que tratam dessa questão mais espiritual, para que você consiga entender um pouco melhor, né, este sentido. Continuando, vamos lá. Teve uma outra pessoa que perguntou pra gente, como os extraterrestres podem se apresentar para nós? Gente, são várias formas que eles podem se apresentar, né? Através de sonhos,
de meditações guiadas, desdobramento, né? Quando você se coloca para dormir e tal, entra em sono profundo através do desdobramento também. Pode ser você pode entrar em contato com eles. E também em trabalhos espirituais, em trabalhos de cura, através da terapia Ah, teve uma outra pergunta que eu acho que eu posso fazer um link com essa daqui, que é, deixa eu ver aqui. Foi bem legal, um comentário. Foi um comentário junto com uma pergunta. Cadê? Ah, eu acabei publicando aquela fotinho que tem um draconiano, né? E daí teve uma pessoa que perguntou assim: uma vez eu vi um ser muito parecido com este em uma meditação. Poderia falar sobre isso? Sim. Então aquele ser é um draconiano, muitos deles vêm da estrela, que se chama Draco. Porém, eles já comentaram que nem todos vieram exatamente desta estrela, tá? Outros vieram de outros orbes e também muitos a sua criação logo no início da criação do planeta Terra, tá? Então, não necessariamente vieram desta estrela. Então, os draconianos, eles são muito parecidos com os reptilianos, porém eles são um pouco mais tem uns que são acinzentados e eles têm realmente um aspecto assim de como se fosse um dragão, né? São bem altos, 2 metros de altura, mais ou menos. E eles têm como se fossem umas mini asas, assim, certo? E é muito interessante, assim, porque você vê um ser daquele enorme e eles são super graciosos quando eles estão conversando, super amorosos, né? Acho muito bacana. Então, para quem perguntou aí, que acabou tendo uma visualização, numa meditação guiada, percebeu, né, esse draconiano. Ah, Luciana entrou. Seja bem-vinda, Lu. E é muito interessante quando a gente começa a falar sobre isso e começa a falar sobre as raças, e não só raças, mas as formas como eles se apresentam, certo? Para quem tiver interesse, nós temos um workshop gravado também, que a gente fala bastante sobre alguns seres que entraram em contato conosco. O link tá lá na bio, é só acessar depois, beleza? Para continuar aqui, o pessoal tá me mandando mensagem no privado que estão entrando. Ai, que bom. Valeu, obrigada, pessoal. Teve uma pessoa que me perguntou, né, fez uma pergunta lá na caixinha, que como reconhecer um reptiliano que não seja do mal? Isso é uma coisa assim. Pra gente, o que seria o mal, né? Essa questão da dualidade já existe há muito tempo. Se a gente for parar para pensar só com relação à medicina tradicional chinesa, que já aborda uma filosofia, desculpa, taoísta, que fala do yin e do yang, que são duas dualidades, isso denota já por mais ou menos uns 3.000 anos. Então, a gente já começa a pensar que a humanidade sempre foi isso. Foi, nesse sentido, inclinada a tentar separar o bem e o mal, certo? O que acontece? Como que, se um reptiliano entrar em contato através de uma vivência, de uma meditação ou de um desdobramento, como que eu vou saber que esse ser não é do mal? Eles falam, e a gente já fez essa pergunta para eles, lógico, tem uma grande diferença entre você ter um contato com estes seres de luz e, vamos supor, um obsessor dentro do espiritismo. Então, eles falam que, assim, nunca nenhum extrafísico, nenhum extraterrestre, ele vai entrar em contato contigo, não vou dizer nunca, né, mas os seres que estão em busca da evolução e estão auxiliando, eles serão ríspidos, eles falarão coisas que desagradam você, eles vão xingar você. Então eles não chegam assim e falam, porque você faz isso, eles não criticam você,
né? Eles não ficam pisando no seu calo. Então eles vêm muito assim, de uma forma muito amorosa, eles são super educados. Então a forma como você escuta e como você capta essa informação é que você vai conseguir discernir se é realmente um ser de luz ou um ser que, como a gente fala, ou como a gente escuta às vezes, sei lá, um ser das trevas, entendem? Então, nesse sentido, seria para todo tipo de ser, não só para os reptilianos, né? Mas para todos os espíritos e seres, né? Que vivem na luz, certo? O que mais que ele comentou? Dificilmente eles vão nos influenciar, tá? Então, geralmente, eles falam assim, de uma forma que eles somente, é como se eles estivessem te dando uma dica. Olha, talvez se você fizesse isso, talvez se você seguisse esse caminho, seria interessante para você. Então, é mais ou menos isso, é mais ou menos esta forma que eles chegam para nós, sabe? É uma forma muito sutil, uma forma sim, muito. Que mais? Tá travando um pouquinho, tá, gente? Andresa! Seja bem-vinda, Andresa. Que mais? O que que acontece? Eles também comentam que, como existem pessoas boas, também existem pessoas ruins, certo? De caráter e tudo mais. Então, há muito tempo, os reptilianos, eles eram vistos realmente como seres ruins, né? Que influenciavam de alguma forma, que só queriam poder. Pelo que eles já falaram para nós, eu acho que era. Seja bem-vindo, Luiz. Que realmente era uma das preocupações que eles tinham, assim, quando eles se apresentaram, era de a gente não querer esse contato e tal, por conta desse preconceito. Então, eu estou aqui para dizer para vocês realmente que a gente tem que baixar um pouco as nossas crenças, a nossa guarda, né? Porque existem muitos extras que estão realmente e eles não querem nenhum mal nesse sentido. Eles não querem trazer mal pra gente. Na verdade, eles estão nos auxiliando, tá? Então, só para complementar aí que eu acabei observando aqui que eu escrevi, né? Que mais? Eles sempre trazem também umas mensagens assim de fraternidade, de amor ao próximo. Então, nesse sentido, a gente já começa a perceber que não são seres do mal, não tem nenhum ser ali que está tentando se fazer por um outro ser, né? Que mais? Teve uma pessoa que comentou, né? Eu fiz uma pergunta assim: como voltar ao seu caminho de evolução? Bem, quando eu estava pensando, né, refletindo sobre responder essa pergunta, né, e claro que eu estava tendo auxílio, eu senti, né, que eu estava tendo auxílio dos extras físicos. Talvez o que a pessoa tenha, por que ela perguntou isso? Talvez ela esteja passando por algum tipo de, sei lá, algum tipo de sofrimento, alguma coisa que não está deixando ela feliz, que não está deixando ela bem, né, o suficiente. E é interessante porque eles sempre trazem essa informação, assim. Eles sempre nos alertam com relação ao nosso plano reencarnatório, sabe? Eu acho muito legal isso. Então, eles sempre falam assim: olha, nunca esqueça que talvez o que você está passando, talvez o que você seja passageiro, seja somente um karma, seja algo que você precisa passar para que você evolua, para que você cresça em relação a tudo isso. Então, eles sempre trazem isso para nós, né? Então, se a pessoa, eles falam muito sobre isso, se a pessoa está em um estado de sofrimento, ela tem que começar a pensar em como que ela poderia mudar aquele estado. Não ficar só naquela vibração, entendem? Mas como que você pode mudar nesse o que você poderia fazer para mudar, né? E vamos supor que você não consegue achar saída e que você perceba que não, realmente este é o meu karma, eu tenho que passar por isso.
O que eles falam é tentar diminuir ao máximo o teu sofrimento e tentar buscar e aprender com aquilo. Porque se você está passando por aquilo, é porque você precisa de um aprendizado, você precisa que algo movimente dentro de você, que isso gere o que essa mudança realmente é para te sair dessa zona de conforto ou para que te impulsione para sair desse sofrimento. Então é interessante porque eles sempre falam sobre isso. Ah, mas você está sofrendo com isso? O que você pode mudar em relação a isso? Ah, eu posso mudar minha forma de pensar, eu posso seguir um outro caminho. Então é muito legal que eles sempre trazem isso, né? Então quando a gente acredita que nós temos um plano reencarnatório e que às vezes nós passamos por algumas situações que a gente precisa melhorar, né? Estes ciclos, às vezes, eles são repetitivos. Quando é um ciclo que se repete, é porque muitas vezes você realmente não aprendeu aquilo que você precisava reaprender, aquilo que você precisava observar. Então, tudo isso vai, claro, muitas vezes a gente precisa do outro para que a gente consiga fazer essas mudanças, né? A gente precisa fazer uma terapia, a gente precisa ter uma outra pessoa que tem esse olhar de fora para nos auxiliar a que a gente consiga fazer as mudanças. Eu acho que era isso. Quem perguntou, não sei se a pessoa está online aí, mas se quiser complementar mais alguma coisa, tá? Teve uma outra pergunta também que eu achei muito legal, que é: os extraterrestres e os espíritos se ajudam? De qual forma? Se sim, né? De qual forma? Eu achei muito legal essa pergunta, porque realmente essa pessoa que fez a pergunta, ela já percebeu que tanto os espíritos quanto eles já estão como se fosse, tá travando um pouco, desculpa, gente, na mesma vibração, certo? Então, o que eles responderam? Sim, temos um trabalho em conjunto o tempo todo. Então, explicando assim, tipo, bem resumidamente, explicando assim, né, bem resumidamente, vamos supor, você vive, só um pouquinho, nós vivemos hoje no plano terrestre, vamos tentar separar. As coisas não se separam, tá, gente? Mas é mais ou menos assim. Só para vocês conseguirem perceber a linha de raciocínio, né? Vamos supor que você vai desencarnar e você, sei lá, fez alguma coisa que você acabou indo para o umbral. Então, acredita-se que existe o plano terrestre, existe o pré-umbral, o umbral, e depois nós temos as colônias. E depois das colônias, as colônias seria mais ou menos aquilo que, se o pessoal já assistiu, né? O Nosso Lar é um filme super legal, eu até indico para quem não assistiu, assista, que eu acho bem interessante pra gente entender um pouco dessa história de planos, né? E daí nós teríamos as colônias espirituais, onde fazem realmente esses acolhimentos, para quando a pessoa acabou de encarnar, ou ela já está no processo reencarnatório dela, ou certo? As colônias seriam o local também pelo qual as pessoas passam por algum momento, assim, por exemplo, de recuperação, logo depois se teve uma morte muito traumática, né? Então as colônias seriam isso. E também como preparação para quando a pessoa vai vir, né? Ela vai reencarnar novamente. Acima das colônias é como se tivesse as confederações, onde ficam os extraterrestres, e acima deles seria como se fosse o Criador, Jesus Cristo, a Mãe Maria. Mais ou menos isso. Porém, nós ainda temos os anjos, os arcanjos, né, os orixás, os espíritos de luz, enfim, espíritos protetores, que eles estão entre a confederação, entre as colônias. Então vocês conseguem perceber assim que, didaticamente a gente tenta separar, mas na verdade não está nada separado, está tudo junto. Então eles estão entre nós, né?
E tudo só que o que modifica tudo isso? Como que a gente acessa isso? Seria o nosso estado vibracional. Como que está a sua vibração? Então, claro, se você está vibrando uma energia muito baixa, depressiva, você vai entrar em contato com energias de frequências muito baixas. Agora, se você tenta elevar o teu estado vibratório, ter pensamentos positivos, estar constantemente se observando, tendo o teu estado vibratório vai estar um pouco mais elevado. Então, por isso que é tão importante a gente estar sempre elevando o nosso pensamento nesse sentido. Achei muito legal essa pergunta que a nossa seguidora fez, né? Então, se eles se ajudam, sim, eles se ajudam, né? Eles se comunicam e eles estão em constante, como é que eu posso dizer, em constante contato, né? Olá, Franklin, tudo bem? Seja bem-vindo. Vou continuar aqui respondendo as perguntinhas aí dos nossos seguidores. Que mais? Gente, seria interessante eu falar também agora com relação a essa questão da evolução, né? Então, Michele, você já comentou que os extras físicos, extras terrestres e tal, eles estão nos auxiliando nessa questão da nossa evolução espiritual. Mas o que seria isso, né? Então, tanto nessa questão do plano reencarnatório, existem várias e várias, digamos assim, confederações, equipes, raças, formas que auxiliam realmente nessa, 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 nessa reencarnação, nesse preparo da pessoa, né? A Estela está perguntando, Michele, a parte de reptilianos maus implantam os chips de controle? O Luiz. Olá, minha eterna mestra, parabéns pela live. Querido, muito obrigada. Então, Estela, não são só os reptilianos que utilizam essa questão do chip, tá? Existem outros seres também que fazem isso. E uma vez a gente perguntou para eles por que acontece essa história dos chips, tá? Muitas vezes, como eu estava falando antes dessa questão da vibração, nós estamos num estado vibratório tão ruim e tão assim pessimista que a gente entra no estado de vibração pelo qual é o estado de vibração que eles querem. Então eles realmente acontece, né? Existe assim alguma crença, né? E com relação a isso, eu já vi algumas palestras de alguns professores, assim, bem nomeados, falando que não existe. Mas, porém, na prática, a gente já percebeu que isso existe sim. Mas isso depende do quê? Do teu estado vibratório. Se você entra no estado vibratório nesse sentido, terão seres que podem vir e podem acabar que chipando nesse sentido, tá? Isso foi na prática, a gente percebeu, tá, Estela? Então, existem, dentro da terapia multidimensional, dentro da apometria, eu não tô lembrando agora se existem outras técnicas, outras terapias que auxiliam nesse sentido, mas que podem ser retirados estes chips, tá? Eu respondi, Estela? Seria mais ou menos isso? Então não seriam só os reptilianos, tá? Existem alguns grupos até de greys, né, que fazem isso. Essa história de chip ainda ocorre até hoje? Eu acredito que sim, tá, Luiz? Eu acredito que sim. As tecnologias muito mais avançadas. Há muito tempo atrás, vamos pensar assim, se existem várias raças, né? Eles só faziam, eles para, por exemplo, para estudar a gente. Porque, né, o corpo humano é muito diferente do corpo deles, né? Vamos combinar. Então eles faziam como se fosse um estudo. Mas dizem,
né, que isso ainda existe até hoje. E que isso depende do teu estado vibratório, do teu pensamento, da tua forma de pensar, que mais? De como que você tá vibrando no momento, né? Respondi, Luiz. Então, por isso que é tão importante a gente estar sempre, assim, num estado de vibração, sabe? Perceber a nossa vibração para que a gente não entre em contato com isso, né? Sim, sim, respondeu. Ah, é verdade, Estela. A mesa alquímica também faz essa retirada, viu? Gente, é verdade. A mesa alquímica também faz. Tari, os espíritos vêm atrás do nosso fluido. O que os extras de baixa vibração captam de nós? Então, Tari, assim, é que a gente teve, assim, nós tivemos pouco contato com seres que fossem de baixa vibração, tá? Mas geralmente, valeu, Luiz, obrigada. Mas geralmente o que eles querem é entender por que que a gente age daquela forma, tá? Seria mais ou menos isso. Tá, Tari? Será que eu respondi? Ai, ai, ai. Só tô olhando aqui o horário, gente, não posso me perder. Eu acho que é isso. Sim, a questão do fluido, né? Porque eles estão eles estão numa vibração tão baixa que eles percebem que a gente tem uma vibração, então eles se aproximam para conseguir, né, aumentar um pouco a vibração deles, né, nesse sentido. Eu acho que os extras, eles fazem isso mais por curiosidade ou mais para saber como que funciona o nosso sistema, tá? Acho que é isso. Que mais? Ah, teve mais uma pergunta que eu achei muito legal, que é: qual o interesse dos extraterrestres em ajudar? Agora a gente vai falar. Valeu, Tari. Valeu, obrigada. Gratidão também. Agora a gente vai falar o contrário, né, gente? Qual que seria o interesse dos extraterrestres em ajudar nós, os seres humanos, né? Eu acho que essa pergunta alguém já tinha feito da live passada, que a gente abriu a caixinha de perguntas e a pessoa fez essa pergunta também. Então, o que que acontece, né? Como a gente já viu que essa cooperação ela já existe, certo? Então, por que que eles estão aqui e por que que eles estão nos auxiliando? Na verdade, eles estão nos auxiliando principalmente nessa questão da evolução espiritual, nessa questão do curar-se. Então, por isso que hoje existem várias técnicas, né? Tem cura planetária, tem a mesa alquímica, que eu já vi, tem o reiki arcturiano. Nossa, gente, são tantas coisas que já possuem. Para vocês verem que não é só eu e a Mislene que temos essa conexão. Existem muitas outras pessoas que têm essa conexão com os seres, né? Com os extras físicos, com os extras terrestres. Então, obrigada, Liz. Sempre que puder, apareça. Então, o que que acontece? Existe realmente essa cooperação e quando a gente começa a entender que eles estão tão longe assim da gente, né? A gente começa a perceber que essa parte do autoconhecimento, da cura, a gente pode procurar, certo? Então seria mais ou menos isso que eles responderam. Eu acho que essa pergunta já estava na live anterior, tá? Teve uma pergunta também que fizeram que eu achei muito, muito legal, assim, comentar com vocês. Podemos ter mentores extraterrestres? Sim, podemos. Claro que é um pouco diferente para muitas pessoas. Eu sei que muitos que estão aqui talvez não soa tão diferente assim, ou se você vai assistir esse vídeo depois, né? Porque a gente está muito acostumado com anjos, arcanjos, orixás, né? Então, só que sim, eles podem nos auxiliar nesse sentido, como mentores, como guias espirituais, e geralmente as pessoas que são assim um pouco mais
que têm um pouco mais de sensibilidade, que são sensitivas, que são médiums, elas já possuem a sua família estelar. E é muito legal quando a gente entra em contato, sabe, com a nossa família estelar. Que a gente entra em contato com aquela essência realmente que nos auxilia de alguma forma. E muitos extras também, eles já falaram sobre isso, eles se apresentam de uma forma que para você não vai te assustar tanto. Então, um exemplo aí, vamos supor que aparecesse um reptiliano na sua frente, assim, se apresentasse. É muito difícil acontecer, mas se apresentasse tipo do nada. Você ia se assustar? Você achar tranquilo? Você achar normal? Né? Então, tudo isso a gente tem que começar a parar para pensar. Um draconiano, ou enfim, uma pleidiana, um lemuriano, né? Então, são tantas raças, são tantas formas como eles podem se apresentar, que muitos deles, na verdade, eles vêm, mas eles já escolhem, eles vêm de uma forma que não vai trazer, que você não vai se assustar, que você não vai ficar com medo, certo? E daí você acha que, eu tenho um anjo da guarda, eu tenho um ser de luz, e eles são assim, tá? Tanto que existem, no nosso workshop a gente fala bastante sobre isso, que é sobre as frequências. Então, as frequências, por exemplo, eles nem possuem mais formas. Eles só são feitos de luz, de amor, de fraternidade, e eles nem têm mais forma. E muitas pessoas possuem frequências como seus protetores, como seus guias espirituais, e a pessoa só acha, é um anjo e tal, né? Então percebem como eles podem se manifestar de outras formas, né? Eles podem se manifestar de uma forma que você consiga entender, de uma forma que seja amorosa para você, né? Eu acho que é isso. Gente, consegui falar tudo bem legal ali, as perguntas. Deixa eu ver se passou alguma. Aí daí como a forma de se apresentar, a gente já falou, né? Através de sonhos, de meditações, de desdobramentos. Eu acho que eu consegui falar tudo, sim. Das perguntinhas. Se teve alguém que fez alguma pergunta, né? E eu acabei não comentando aqui, gente, pode comentar aí, tá? E é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, pode fazer, que eu estou à disposição. Lá, Atari. Nós podemos ter uma família estelar e outra espiritual ou somente uma ou outra? Então, Tari, eu acredito, pelo que a gente já conversou, pelo contato que a gente teve com eles e tal, a tua família estelar e a tua família espiritual, se a gente parar para pensar naquele sentido, onde que eles estão todos no universo espiritual, no plano espiritual, nós podemos ter ambas. Nós podemos ter muitos guias, muitos mentores espirituais, né? A família espiritual nada mais é do que aquela família pelo qual te acolheu e te escolheu para te auxiliar, né? Então eles estão em constante, eu posso dizer, constante, como se fosse aquela mãe que cuida do seu filho, quando o filho tem um aninho, que ele começa a caminhar por tudo, é isso. Eles estão sempre olhando pela gente, né? Então eu acredito que não tem assim muita diferenciação entre uma família, eu tenho uma família espiritual e tenho uma família estelar, tá? Obrigada, Tari, pela tua pergunta. Será que eu respondi? Vamos lá. Daqui a pouco ela escreve aí, tá, pessoal? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, gente. Estou aqui hoje para isso, para responder as perguntinhas. E, deixa eu comentar também, né? Para quem gostou deste conteúdo, né? Curte, compartilha. Pode deixar algumas perguntinhas também lá no direct depois, a gente responde, tá? Sempre que possível. E lembrando que no nosso... valeu, Tari. Obrigada. Você pretende dar curso de terapia multidimensional? Sim, Estela.
Nós estamos com um projeto muito bacana para janeiro, eu e a Mislene, para estar realmente trazendo, nós estamos estudando para isso, né, uma técnica dentro da terapia multidimensional que vai estar auxiliando, assim, muitas e muitas pessoas realmente a entrar em contato com essa família estelar, né, e trabalhando em vários aspectos da vida, viu? Continua seguindo aí a gente que vai vir muita novidade. E para quem gostou também desse conteúdo e quer saber mais sobre esses seres fantásticos, como que a gente pode fazer essas vivências, essa conexão, pode entrar, nós temos um link na nossa bio, você clica lá e vai te direcionar para uma página onde nós temos um workshop gravado que fala bastante sobre este assunto, beleza, pessoal? E sim, Estela, novos projetos. Este curso será online? A Solange está perguntando. Sim, Solange, pense, se nós realmente temos essa missão de passar esse conhecimento para o maior número de pessoas. Então a gente vai fazer online sim, para conseguir realmente atingir muitas e muitas pessoas. Vai ser online, Solange, com certeza. Continua seguindo a gente que a gente vai trazer aí para vocês. Estão me perguntando também o que fundamentaria este curso. Nós estamos buscando realmente várias fundamentações dentro daquilo que nós, como humanos, percebemos, né? O que é energia. Então, vai ter uma das bases do estudo seria realmente uma técnica, uma terapia, né? Uma terapia multidimensional que trabalha, na verdade, o ser em vários aspectos, por isso que a gente chama multidimensional. Gratidão também, Solange, beijinhos. Então seria uma técnica onde onde vai auxiliar as pessoas a se curar, né, de várias formas, dentro aspectos físicos, mentais, emocionais, espirituais. Obrigada, Andresa, valeu. E vidas passadas, vidas paralelas, vidas futuras, também limpezas espirituais, retiradas de chip, é fantástico, tá? Aguardem, vai ter muita coisa aí, mas os fundamentos seria dentro da terapia multidimensional, apometria e espiritualidade, tá? Não tem uma filosofia, nem uma religião nesse sentido, não tem nada a ver disso, seriam realmente estudos, né? E práticas que eu e a Mislene fizemos, uma na outra. Tem algumas pessoas que já foram atendidas também com a terapia multidimensional e realmente elas sentem assim a diferença, em poucas horas até. Ai, obrigada, pessoal. Vocês são os amores, olha, gente. Muito obrigada mesmo. Então é isso. Deixa eu ver aqui. Ai, tá ótimo o nosso tempo, tá tudo bem. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Senão a gente já vai finalizando por aqui. Sim, a Mislene vai voltar. Em novembro ela já retorna, tá, pessoal? Então vocês já vão voltar a ver a carinha dela por aqui, os ensinamentos dela que são maravilhosos também, tá? Então logo logo ela tá de volta. Eu estou aqui por enquanto segurando as pontas, mas é isso aí. A gente trabalha juntas, nós somos amigas, colegas, sócias e tá tudo certo. Então logo logo vocês vão ver ela também, tá bom? Eu sei que o pessoal já tá sentindo falta dela. Então é isso. Mais alguma pergunta? Estou à disposição hoje. Se vai ter vídeo novo no canal? Sim, essa semana eu acredito que já vai ter vídeo novo no canal do YouTube, sim. Quem não tá seguindo a gente, segue lá, viu, pessoal? Começa a seguir a gente lá no canal do YouTube, que toda semana eu espero conseguir, né, publicar. O objetivo do canal é realmente publicar somente vídeos que tenham... Obrigada, Andresa, queridona. Que tenham a ver com... seriam vídeos específicos com canalizações e sintonizações. Atari. Nossa, o workshop é maravilhoso. Tive o prazer de assistir. Ai, Tari, querida. E as vivências são incríveis. Uma experiência fantástica.
percebi o quanto fiquei mais sensível para sentir a presença desses seres. Nossa, Tari, que legal! Nossa, que fantástico isso que você trouxe para nós. Isso é muito legal. Realmente, quando a gente abre, gente, é assim, quando a gente começa a tirar realmente aquele véu, né? Que nos separa, que faz a gente esquecer das coisas e que a gente começa a realmente tirar o que está cobrindo o que a gente é. E a gente se abre para as novas experiências, para novas vivências, é fantástico. É realmente isso que acontece. Então a gente começa a perceber que não existe, né, só carne, osso, que existe algo maior. E é muito legal quando a gente começa a entender tudo isso e a gente começa a perceber realmente aí, ó, a presença deles, a gente fica mais sensível mesmo, tá? E fica mesmo, muitas pessoas. Eu acho que não foi só a primeira pessoa, acho que teve uma outra pessoa também que participou que assistiu o workshop que falou sobre isso também, Tari. Obrigada. Obrigada mesmo. Então é isso, pessoal. Mais alguma pergunta, mais algum comentário? Pessoal entrando. Bem, eu vou finalizando por aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês nessa live. E eu espero que vocês continuem seguindo a gente aí. A gente está sempre trazendo um conteúdo bem bacana, bem diversificado. E sempre que tiver caixinha de perguntas, fiquem atentos lá para mandar a perguntinha para vocês. E sempre que possível a gente vai estar compartilhando aí esse conhecimento com vocês. E logo, logo vem curso, sim. O pessoal já está querendo, né? Então vai ter curso. Mas por enquanto, o que a gente tem disponível agora seria o nosso workshop, que a gente fala muito sobre estes amigos das estrelas. Então é isso, muito obrigada. Eu já vou me despedindo. Fiquem com Deus e até a próxima, tá? Tchau, tchau. Ah, alguém me perguntou. Sim, vai estar gravado? Eu acredito que sim. Eu espero que eu consiga salvar, tá? E vou ver se eu consigo também compartilhar no YouTube para vocês, beleza? Então é isso. Até, tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada. Gratidão também. Gratidão por todos vocês. Até mais. Até. Tchau, tchau.